Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Alguém está servindo de um cafezinho? Café é vida. Para quem já está autorizado a tomar café, né? Porque na idade de vocês eu sei que tem muitos responsáveis que ainda não autorizam café, porque vocês já são ligados e agitados por natureza, né? Aí é melhor tomar um Toddy. Toddy ou Nescau? Nescau. Eu também prefiro Nescau, mas aqui em casa a Angélica prefere Toddy, aí só tem Toddy. A Angélica gritou lá do quarto: é Toddy! Olha, eu fico revezando entre os dois. Aí eu tomo Nescau, aí depois eu tomo um Toddy para não enjoar. O Toddy é mais doce, né? Mas tem Isso é verdade. tem um Nescau que é mais forte. Fica É o parece, 2.0, é né? o Parece Nescau até 2.0. um barro. É o Nescau 2.0. Aqui em casa, quando tem, a gente prefere ovo maltine, mas quando não tem, a gente prefere Todd. Todd não, Nescau. Um ovo maltine, nossa senhora. Misericórdia, nem fala isso. O maltine é muito bom. É Uma bom delícia. demais, é tipo o rei dos reis. Será que já entrou todo mundo? Acho que quase, né? Opa, chegou alguém aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Bem, hoje a gente vai falar, continuando ali naquele processo numerário, a gente vai falar sobre algumas instituições. Então, vamos falar sobre o Banco Central, o Ministério da Fazenda e a Receita Federal. Ano passado, quando eu dei essa matéria aqui, eu nem falei sobre o Ministério da Fazenda e a Receita Federal. Eu passei assim, não é que eu passei meio batido, mas era um assunto. A outra turma, cada turma tem a sua característica, né? E aí a outra turma ficou muito interessada na questão do mercado financeiro. Quando eu cheguei na parte do mercado financeiro, alguns termos, que vai ser a nossa próxima matéria quando eu terminar instituições, termos do mercado financeiro e tal, e aqui eu senti que vocês gostaram um pouco dessa questão do funcionamento em si desse processo. Não sei se foi só um sentimento mesmo, mas eu senti que alguns alunos ficaram interessados assim em como essas coisas estão organizadas, né? E tanto no Brasil, o Ministério da Fazenda e a Receita Federal, eles são órgãos assim super respeitados. Até quando eu estava procurando o vídeo para falar sobre a Receita Federal, o que mais aparecia era vídeo sobre concurso para a Receita Federal. Não só porque paga bem, mas é um órgão do governo super idôneo, né? O que é idôneo? É um órgão
bastante sério, comprometido com as regras e por aí vai, tá? Então, vamos lá. Banco do Brasil. Aqui é a sede do Banco do Brasil, prédio muito bonito. Depois até vou perguntar para a Agatha quais são os, dentro da arquitetura, que estilo é esse aqui, né? Porque ele é bem diferente, né? Um prédio bem diferente. Não pesquisei nada sobre o prédio em si, só sobre a instituição. Então vamos lá. O Banco Central do Brasil, também conhecido como BC, Bacen ou BCB, é uma autarquia federal. O que é uma autarquia? É uma responsabilidade. Ele é de responsabilidade do governo federal, tá? Não quer dizer que é o presidente ou os deputados federais, os senadores que mandam aqui. Não, não é isso. Mas que ele tem uma abrangência em nível federal. Não é como os bancos estaduais. Ele, se fosse uma hierarquia, ele estaria acima de todos os outros bancos, tá? Integrante do Sistema Financeiro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda do Brasil. Aí eu resolvi trazer para vocês o que é o Ministério da Fazenda. Então, aqui. É o órgão responsável pela definição e pela execução política econômica nacional. Também é responsável pelas contas da União, através da Secretaria do Tesouro Nacional. Ele é também responsável por questões relativas ao imposto de renda através da Receita Federal. Aí trouxe para vocês também aqui o que é a Receita Federal. Receita Federal ou Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. É um órgão que tem como responsabilidade a administração dos tributos federais e o controle aduaneiro. Controle aduaneiro é aquilo que chega pelos nossos portos, a questão da importação, exportação, também tá, nos aeroportos. Então, tudo que vem de avião, de fora do Brasil, as taxas, né? Isso tudo tem aqui um controle da Receita Federal. Além de atuar no combate à evasão fiscal, contrabando, descaminho, contrafacção e tráfico de drogas, armas e também animais. Então, deixa eu voltar aqui com relação ao Ministério da Fazenda. O Brasil, o presidente, ele não faz a gestão sozinho do governo. Ele tem os seus ministros, tá? O ministro da Fazenda, ele é um dos mais importantes ministros que auxiliam o presidente, a República Federativa do Brasil, né? E aí o ministro da Fazenda, ele vai atuar também junto às questões da política econômica nacional. Então, como anda a questão da inflação, como anda a questão do dinheiro no Brasil, com relação às contas da União. A União são as contas federais. Então, quanto está sendo gasto por cada ministério, pelos estados, a relação das dívidas com os estados também, porque os estados têm dívidas com a federação, né? Como é que anda a questão do Tesouro Nacional? Só um minuto, gente.
tempo vai virar, hein? Tem frente fria chegando. Meu barômetro já está aqui avisando que a frente fria está chegando. Prepare os casacos. Ai, quem tem rinite me entende. Eu estava no Tesouro Nacional. Tesouro Nacional são as riquezas mesmo do Brasil, tá? Aquilo que o país tem enquanto patrimônio, que vale dinheiro, o dinheiro que o Brasil tem guardado, com relação aos minérios, com relação a ouro, a prata, a objetos de arte, tudo que tem valor físico no Brasil, tá? Carros, todo o patrimônio, tudo também faz parte do Tesouro Nacional. Inclusive, quem aí gosta de falar já sobre investimentos, né? O Tesouro Nacional, papéis do Tesouro Nacional valem um bom dinheiro, né? Essa questão do investimento, que a gente vai falar até mais para frente, quando a gente for estudar os termos de administração financeira, né, da vida financeira, vai aparecer aí a questão do investimento, e um dos investimentos, né, que chamam de tesouro direto, são os papéis do Tesouro Nacional. Vale dinheiro, tipo o mercado de ações, né? Você compra ali os papéis e é um papel que não... Ele tem um tempo de retorno maior para o teu dinheiro crescer. Porém, você um investimento muito certo de você conseguir um bom retorno no que chamam aí de investimento a longo prazo. E também pelas questões relativas ao imposto de renda. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar na história do imposto de renda, né? Tem alguém que não sabe o que é o imposto de renda? Todo mundo sabe ou ninguém sabe? Vocês estão me ouvindo? Sim, acho que todo mundo sabe. Então responde, minha gente. Senão eu fico deprimida. Com tanta gente na sala e o pessoal não fala comigo. O que vocês conhecem aí sobre o imposto de renda? Tem um bicho... É um tipo de imposto. É um É o tipo de imposto taxa sobre a que tem sua que pagar. renda. Para fazer piada, rapidinho tem resposta, né? Mas é isso mesmo. Engraçado. Mas é isso mesmo. Tem um bicho que é associado ao imposto de renda. Vocês sabem qual é? Quando aparece na televisão assim, brasileiros têm até semana que vem, dia 30, para fazer as suas pazes com o... Não sei. Não sabe qual é o bicho? Leão? O leão, isso aí. Né? E aí tem essa associação que eu, inclusive, não sei por quê, mas que até fiquei interessada agora. Eu vou até adicionar aqui na aula o que é o imposto de renda. Aí, o imposto de renda é muito perigoso, sabe por quê? Sabe por quê? Porque, assim, você tem que declarar o que você tem, certo? Mas tem gente que declara mais do que tem, aí vai ter que pagar o que não tem, e tem gente que declara menos do que tem para pagar menos. Nossa, Olha, Daniel, eu acho difícil alguém declarar mais do que tem. Não, já estou falando que já houve casos de confusão em que pessoas vão e declaram mais do que tem.
Declara E depois normalmente, pra ele corrigir, declara errado, né? o que é engraçado é que depois que você declara, você não pode mais ir lá corrigir. Pode sim, Pode? pode. Pode, Ué, mas pode corrigir mais sim. difícil, não? Pode corrigir sim, mas dependendo da situação, tem uma questão de processo, tá? Você tem que entrar com um processo. Eu vou contar um bafão para vocês. Vou contar um bafão. Eu casei em 2003. Em 2003. E aí, eu não sabia que o meu pai declarava. Peraí, gente, deixa eu salvar aqui a alteração que eu fiz para não perder a aula. Peraí. Senão eu fico tensa, não consigo fazer duas coisas importantes ao mesmo tempo: contar o bafão e atualizar a aula. Peraí. Pronto. Eu não sabia que o meu pai. Porque assim, você tem dependentes, né? Quando você tem filhos, é responsável, é tutor de alguma criança também, entra como dependentes. Por isso que todas as crianças agora precisam também ter CPF, tá? Porque está tudo amarrado a essa questão do CPF, que é o cadastro de pessoa física. E as empresas são o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Pessoa jurídica são as empresas, tá? Tem o CNPJ. Então, nós todos temos o CPF. E agora, desde que nasce, já tem um número de CPF. Eu não sabia que o meu pai, porque assim, ele não pagava mais nada para mim há muito tempo, né? Quem é meu aluno já há um pouquinho mais tempo sabe que eu tive problemas com meu pai, não sei o quê. Comecei a trabalhar muito cedo. E aí ele já não pagava mais nada para mim há 1000 anos, sabe? E quando eu casei, eu passei a ser dependente do Marcelo, meu marido. Então, quando eu casei em 2003, quando foi em 2004 que a gente entregou a primeira declaração de imposto de renda juntos, o Marcelo recebeu uma notificação do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, pedindo para atualizar a questão lá da minha faculdade. Porque nós casamos em maio, então, a partir de junho, maio, junho, eu já entrei como dependente dele, então entrou o pagamento da faculdade de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá. Aí, meu pai pega e diz assim: Geis, olha só, eu tive um probleminha aqui na Receita Federal. Será que você pode me mandar um comprovante da sua faculdade, do pagamento da sua faculdade? Eu falei, mas pai, eu não sou sua dependente há muito tempo. Não, é porque, justamente para quê? Para pagar menos, né? Isso que o Daniel falou. É porque eu venho declarando como se você fosse minha dependente. Sabe como é que é, né? Tirar um pouquinho de carne da boca do leão. Aí mas pai, como é que você tem o comprovante da minha faculdade? É que eu pedi para sua mãe, e a minha mãe sabe que eu não, né, sabia, né, porque já é falecida, que eu não topava esse tipo de coisa errada, né? Isso é desvio, tá errado, tá? Até porque ele não pagava nada, ele não pagava a minha faculdade, mas ia receber o desconto do imposto de renda. Peraí, né? A bonitona aqui ficava trabalhando igual uma louca para poder pagar a faculdade, meu pai ia lá e botava o imposto. Pô, isso não é certo, né? Aí pai, mas
que a sua pedi esse favor e a sua mãe me deu. Ah, sem me pedir, sem autorização. Ah, tá. Agora você dá teu jeito aí com o Leão. Eu não quero saber, não. Eu sou dependente do Marcelo, vou continuar sendo. E nunca não era para ser sua dependente, e agora você se resolve aí com ele. Eu não sei se ele conseguiu resolver os outros anos, tá? Porque pelo menos 3 anos ele declarou como se ele pagasse a minha faculdade sem ter pago, né? Mas os meses que ele... Isso é sonegação de imposto, gente, isso é grave. E os meses que ele declarou, ele teve que corrigir, né? Por isso que eu estou dizendo que tem como corrigir. Ele teve que corrigir. E aí, como é que o governo... Mas, gente, como é que caiu na malha fina? Por quê? Quando eu casei, eu não troquei de nome. Meu nome continuou sendo o mesmo. Eu não quis nem tirar, nem acrescentar nenhum nome. Só que o meu CPF passou a ser um CPF de uma pessoa solteira para uma pessoa casada. E aí, pelo número da certidão de casamento, quando a gente casa no civil, isso tudo esses dados todos vão para a Receita Federal. Então, associou. Ela casou quando? Ela casou dia 10 de maio de 2003. Então, a partir do dia 10 de maio de 2003, ela passa a ser dependente de quem? Do Marcelo, por essa certidão de casamento. Então, por que o pai dela continua declarando como se ela fosse solteira e dependente dele? Não, tá errado. Quem errou? Aí o Marcelo foi, apresentou tudo e não deu nada para ele. Para o meu pai, provavelmente teve que pagar porque estava errado mesmo, né? Então, todos os nossos gastos, ou quase todos, eles são controlados pelo governo. Por isso que naquela aula lá, que eu falei, quando vocês tiverem a casa em Ibiza, né, no jeito que for para mandar o dinheiro, não pode levar o dinheiro dentro da lancheira, tem que mandar o dinheiro direitinho, porque senão é uma evasão de divisas, né? É uma evasão fiscal. Não pode. Então, tem que declarar tudo direitinho, o dinheiro que está indo lá para fora. Aí você compra a casa em Ibiza. Não esquece depois de convidar a professora que te ensinou direitinho como é para fazer, né? Para ter a casa lá. É errado ter a casa lá? Não, não é errado. É errado ter dinheiro fora do Brasil? Não, não é errado. Né? E eu tenho certeza que os meus alunos todos serão muito, como dizia lá na novela, né? Muito abençoados, e todo mundo vai ser assim, bastante... Fala a palavra aí, gente, que eu perdi. Bastante próspero, né? E cada um vai ter sua casa em Ibiza, na Flórida, em Sevilha, na Espanha. Vai todo mundo convidar a professora para passar as férias lá, mas tudo direitinho, tá, gente? Não pode fazer coisa errada, senão o leão vai comer a cabeça de vocês. O leão do imposto de renda, gente. Outra coisa também, que é bastante interessante, é essa questão aqui, do controle aduaneiro, tá? Quando você vai para fora do Brasil, você pode levar um tanto de dinheiro. Se você levar mais do que aquilo, você tem que levar a partir de uma conta bancária. Você tem que fazer isso por uma transação bancária. E por isso você paga imposto, tá? Da mesma forma, quando você vai levar alguma coisa para fora do Brasil, algum objeto, ou vai entrar com algum objeto no Brasil. Então, você tem uma cota.
Você tem um valor que você pode circular. Se você tiver acima desse valor, você também tem que pagar uma taxa. Então, quem, por exemplo, já comprou aí alguma coisa num site desses chinês, coreano, japonês, né? Tipo AliExpress, Wish da vida, tem uma taxa. Se você vai trazer, por exemplo, como eu borracha de botar no lápis, sabe essas borrachinhas que eu gosto de botar no lápis, que vocês sabem que eu uso? Isso aqui, né? Veio um pacotinho lá da China, ó. Cadê? Aqui a câmera. Tá escrito em chinês. Veio um pacotinho, paguei, sei lá, R$ 12. Não teve imposto, porque está dentro do valor que eu posso trazer. Não teve imposto. Agora, se eu vou comprar uma caixa de som high-tech, que é capaz de sacudir todo o meu prédio, que vai custar R$ 3.000, por exemplo, vai ter imposto. Então, tem que pagar o imposto. Se não paga o imposto, é o quê? Contrabando. Tá? Se não paga o imposto, é contrabando. Tráfico de drogas, todo mundo já sabe que é errado mesmo, né? Tráfico de armas, não pode, é errado mesmo. E animais. Tem uma parte da Polícia Federal que só cuida do tráfico de animais. E é um negócio que rende muito dinheiro, infelizmente, para quem faz, mas é terrível, né? Bota animalzinho dentro de garrafa, cobra, filhotes, enfim, é um negócio meio trash, tá bom? A Receita Federal ela foi fundada por esse senhor aqui, Arthur da Costa e Silva, em 20 de novembro de 1968, tá? E aí eu já acrescentei aqui a questão do imposto de renda. Incide sobre a renda e os proventos de contribuintes residentes no país ou residentes no exterior que recebam rendimentos de fontes do Brasil. Apresenta alíquotas variáveis conforme a renda dos contribuintes, de forma que os de menor renda não sejam alcançados pela tributação. Isso é um negócio meio tenso, né? Porque, por exemplo, o valor que eu recebo, eu tenho que declarar o imposto de renda. Mas eu declaro junto com o Marcelo. Tem anos que eu consigo abater alguma coisa, tem anos que eu não consigo abater. Esse ano eu comecei a fazer pós-graduação. Então, no exercício de 2000, porque a gente vai declarar o exercício de 2021 e 2022. Nós declaramos o exercício de 2020 em 2021. Então, eu, no caso, não tive nenhum abatimento do governo desses recursos. Por quê? O que você recebe de volta? Você recebe de volta aquilo que o governo deveria te prover. Nossa aula vai até que hora, gente? 8h45? 8h55. 55, tá. 55. Eu tenho aqui um vídeo para passar para vocês. Obrigada. Ô, Geise, Oi. esse Arthur da Costa morreu no ano seguinte. É mesmo? Em 69. Puxa, nem viu direito o negócio dele funcionar. É triste. É mesmo, nem viu direito. Eu não pesquisei muito sobre ele, não, mas eu sei que ele era uma pessoa, assim, cabeçuda na área de finanças econômicas. Cadê ele? Era um militar. É mesmo, tadinho. E olha que coisa, ele morreu em dezembro
e ele foi presidente até agosto. O 27º presidente do Brasil, o segundo no período da ditadura militar. Tem pessoas assim, e a gente, muito importante na história do Brasil, que a gente nem ouviu falar direito, né? Nossa história é tão rica. O que eu estava falando? Não lembro. E você ia passar um vídeo, eu acho. Vou passar o vídeo, sim. Mas eu estava falando na questão do imposto. Então, aí esse ano, como eu voltei a estudar, ano que vem, e a faculdade é paga, eu vou poder informar o governo. Lembrei. Eu vou poder informar o governo que eu estudei e por isso eu tenho direito a pegar esse valor de tributação de imposto de volta para mim, né? Por quê? Porque o que você pode pegar de volta? Você pode pegar de volta aquilo que o governo seria obrigado a te dar. Então, educação. O governo é obrigado a te dar educação. Então, se você paga para ter educação, você tem direito, né, a reaver parte daquele dinheiro que você investiu em alguma coisa que o governo deveria te dar, tá? No caso também da despesas com saúde, né? A área de saúde, você deveria ter isso de graça. Então, se você tem um plano de saúde, se você vai a um médico particular, você tem direito a pegar esse valor do imposto de volta. Por quê? Porque, na prática, você não utilizou aquilo que o governo deveria te dar de graça, tá? Então, a gente tem aqui, né, a questão da criação do Banco do Brasil, que foi em 64, 31 de dezembro de 64, logo após o golpe militar, né? E as instituições, o que o Banco do Brasil faz, autoriza, ele faz parte do Conselho Monetário Nacional, ele autoriza a emissão de dinheiro, a circulação de dinheiro no país, e tem a questão aqui das superintendências, né? O que ele faz? Ele controla a Casa da Moeda, o funcionamento, o próprio Banco do Brasil e também o Tesouro Nacional. Vamos agora ver um videozinho. Eu acho que dá tempo de ver tudo. Se não der tempo, o vídeo está na plataforma para vocês assistirem. Está desempregado? Olá pessoal, nesta aula eu vou falar para você sobre o Bacen, o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, além de trabalhar junto ao Conselho Monetário Nacional, além de definir, por exemplo, as taxas de juros na economia, ele regula todos os bancos que atuam no Brasil. Sim, aqueles bancos que estão lá no centro da sua cidade, que emprestam dinheiro, tomam recursos e apresentam investimentos. O Banco Central regula todos os bancos no Brasil. Além de ocupar uma cadeira nesse conselho, a principal atribuição que tem a ver com você e com seus investimentos do Banco Central é a definição da taxa Selic. E como já falamos para você, a taxa Selic, ela é o embasamento para todos os investimentos que você pode fazer. Hoje, por exemplo, nós temos a taxa Selic em 6% ao ano. O Banco Central está dizendo aqui no comunicado que ele conseguiu baixar o juro porque a situação do Brasil está ficando mais segura. Então, 6% ao ano é considerada a taxa livre de risco. Todo investimento no Brasil, a princípio, deve render mais do que 6%, já que comprar títulos do Tesouro Nacional, que são definidos pela Selic, definida pelo Banco Central,
são os investimentos mais seguros que existem. Então, se você vai comprar um CDB, ele tem que render mais do que 6% ao ano. E vale a pena ficar ligado e antenado no que o Banco Central está falando em suas atas. Porque o Banco Central pode estar subindo os seus juros ou com expectativa de subir os seus juros ou com expectativa de derrubar os seus juros. Hoje, por exemplo, enquanto gravo esse vídeo, o Banco Central está dando a entender que deve baixar as taxas de juros, porque em sua última ata disse que a inflação está muito bem controlada, deve inclusive cair e precisamos estimular a economia. Opa! Já que a inflação está baixa, nós podemos ter uma taxa de juros mais baixa que não vai fazer com que a inflação suba. Porque, como eu falei para vocês, né, num vídeo anterior, se você baixa a taxa de juros, mais dinheiro vai para a economia e sai da renda fixa, sai do Tesouro Direto. Esse dinheiro vai para a economia real e faz a roda da economia girar, vai fazer com que o consumo aumente, naturalmente faz o PIB aumentar. E como o governo está preocupado com o crescimento, o Banco Central está preocupado com o crescimento, ele deve baixar os juros. Sabendo que os juros vão baixar, por exemplo, você vai escolher um investimento pré-fixado ao invés do investimento pós-fixado. Agora, se a tendência toda fosse a oposta, como estava acontecendo em 2012 e 2013, nós estaríamos lendo atas do Banco Central dizendo o seguinte: a inflação preocupa, apesar de termos um crescimento interessante, a inflação está muito alta e crescente. Aí já teríamos uma dica de que o Banco Central deve subir a taxa de juros. Já que a taxa de juros vai subir, você não vai comprar um investimento pré-fixado, um investimento com taxa travada. Você vai querer um investimento pós-fixado que vai ganhar cada vez mais com taxas de juros maiores. Viu como é importante ficar ligado nas notícias do Banco Central quando ele fala de inflação, crescimento e taxa de juros? Outra função importante do Banco Central é regular o compulsório dos bancos, como eu já contei outra vez para você. O compulsório é uma parte do dinheiro depositado pelos correntistas que os bancos não podem movimentar. Regulando o compulsório dos bancos, o Banco Central tira dinheiro dos bancos para que eles emprestem menos dinheiro ou entrega dinheiro para os bancos para que eles possam emprestar mais dinheiro. E como no Acordo de Basileia, o Acordo dos Bancos, eles podem emprestar mais de 8 vezes o valor que tem em seu depósito, tirar um pouco desse dinheiro e mandar para o compulsório reduz drasticamente a quantidade de dinheiro que os bancos têm para emprestar. Assim, se o governo quer acelerar a economia, ele retira o compulsório de seu caixa e entrega para os bancos. Assim, esse dinheiro que sai do Banco Central e vai para os bancos é multiplicado por 8 nas ruas, ou seja, impulsionando e fazendo crescer a nossa. Vou encerrar aqui, que a gente já passou um minutinho. Terminem de ver esse vídeo, tá? E também o outro que está lá na plataforma, que é um complemento sobre a Receita Federal. Tá? Vai além um pouquinho daquilo que eu expliquei e é um vídeo institucional, ou seja, é um vídeo feito pela Receita Federal, tá bom? Lá no canal da Receita Federal, para quem ficou aí interessado em investimento, para quem gosta dessa área aí de economia, tanto no canal da Receita Federal quanto no canal do Ministério da Fazenda no YouTube, tem muita coisa interessante para vocês conhecerem, tá bom? Beijo para vocês. Tchauzinho. Vou encerrar, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.